Então, gente, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso podcast em vídeo. No podcast passado, eu encerrei falando sobre alguns pontos onde a gente pode refletir sobre eles, alguns pontos sobre como dar ou desenvolver as habilidades da nossa criança, como explorar as habilidades dela. Gente, é muito comum que a gente, como pai, a gente queira fazer tudo para os nossos filhos. Nossa geração, eu tenho 43 anos e a minha geração, nós crescemos ouvindo aquela velha expressão: você, fulano, é uma boa mãe, faz tudo pelo filho, dá a vida pelo filho. Fulano é um bom pai, faz tudo pelo filho. Só que tem um problema, quando a gente toma totalmente 100% as decisões pelos nossos filhos e quando a gente faz tudo por eles, quando a gente não permite que eles também façam parte de uma decisão ou de uma escolha, em algum momento vai acontecer o conflito, porque a criança, assim como a gente adulto, ela tem essa vontade de manifestar os desejos dela, as vontades dela. Então, quando isso acontecer, vai ser um conflito entre vocês, adultos, e as crianças de vocês, porque as crianças vão querer uma coisa e os adultos vão querer uma outra coisa. Aqui também tem algumas habilidades que podem ser usadas, né? E eu já falei, eu vou repetir agora, que é oferecer uma escolha, mostrar respeito pelo esforço da criança, não colocar muitas perguntas, não ter pressa em responder as perguntas, encoraja a criança ao uso de informações, não tranque, não apague a luz da esperança da sua criança. E, no caso, descreve o que você está sentindo, dê informação, aceite os sentimentos da criança, né? Então, gente, entrar nesse processo de ensinar a nossa criança a ser independente começa já desde pequeno. Nunca é tarde também para começar, né? Você que tem uma criança grande, você agora entende ou está refletindo e percebeu que está fazendo muito pela sua criança, que a sua criança praticamente não faz nada sozinha ou sem você. Nunca é tarde para começar a ensinar as crianças a serem independentes. E é muito confortável também para a gente que é pai e que é mãe, uma vez que a gente tem muita pressa, né, gente? A gente tem hora para chegar no trabalho, tem hora para pegar o ônibus, tem hora para fazer a feira, tudo se trata de tempo, então a gente tem pressa. Nós que somos adultos, nós já temos, com o passar dos anos, nós adquirimos essa capacidade de fazer tudo rápido, de agir rápido, de ser objetivo, mas com a criança não é assim. Ela tem uma facilidade muito grande de parar no meio do caminho, de se distrair com uma pedra, com uma flor, porque tudo é novo para a criança, né? Principalmente as crianças pequenas. Às vezes eu, como adulto, eu paro em algum lugar e eu quero, se for uma flor nova para mim, eu quero saber se ela cheira, qual é o cheiro que ela tem. Eu entendo as crianças porque, por exemplo, eu não moro no Brasil, então, e já tem mais de 10 anos que eu moro aqui na Suécia. Mas sempre quando eu vou fazer caminhada com meu marido, eu sempre me pego. Eu paro no caminho para admirar uma árvore, para tirar uma foto, para sentir a textura da folha. Tem mais de 10 anos isso, gente. Então, com a sua criança é totalmente normal. E a gente tem essa pressa, né? É mais confortável a gente tomar a frente e fazer tudo pela criança. É uma questão de luta, né? Que a gente tem que lutar para fazer essa conexão com a nossa criança e para fazer com que ela ouça a gente. Na verdade, a gente tem que ter também um pouco de... Eu tô copiando aqui, eu tô olhando a minha colinha, gente. A gente tem também que ter um pouco de domínio e de disciplina. Nós temos que nos disciplinar, olhar para dentro da gente e saber
dar um suporte para a criança sem fazer pela criança. Tem muitas coisas que a gente consegue fazer, mas que também podem ser limitados. Por exemplo, aqui no livro, né, tem um exemplo de uma criança que toda vez que ela ia ao banheiro, eu acredito que ela estivesse aí fazendo o processo do desfraldamento, a mãe estava perto para observar, a mãe estava ali acompanhando a criança, né? E toda vez que a criança fazia o cocô, ela batia palmas. E aí, quando ela começou na escola e ela falou que ela estava com vontade de ir ao banheiro, a professora falou, mas você pode ir sozinho? Não, mas a minha mãe não tá aqui, eu não posso ir sozinho no banheiro. E aí ela perguntou, mas por que você não pode ir ao banheiro sozinho, fazer suas necessidades? E aí a criança respondeu que toda vez que ela ia ao banheiro, a mãe se fazia presente. E quando ela fazia as necessidades no banheiro, a mãe aplaudia. E naquele momento ali na escola a mãe não estava presente. Como que a criança ia conseguir se a mãe não estava ali por perto para aplaudir? E a professora parou um segundo, né? E aí chegou à conclusão, mas você sabe de uma coisa? Quando você for ao banheiro e a sua mãe não estiver por perto, você também pode bater palmas. E a criança, é verdade. E a professora ficou ali por perto, né, para ter um cuidado com a criança, para saber o que a criança ia conseguir fazer. E demorou um pouco, gente. A criança foi ao banheiro e bateu palmas, e ela só ouviu as crianças batendo palmas. Então foi muito interessante. E a criança ficou muito orgulhosa. Quando a mãe chegou para buscar a criança na escola, nossa, a criança ficou super orgulhosa, foi contar para a mãe que tinha conseguido. Mas segundo o livro diz que a mãe ficou um pouco triste, né? Porque não triste pelo fato da criança ter conseguido, mas triste pelo fato de entender que a criança estava começando a ser independente, de que a criança não estava ali 100% mais ligada a ela. É muito comum os pais ou as pessoas que têm uma conexão muito forte com a criança, quando veem que a criança está se desenvolvendo, crescendo, amadurecendo, que dá um certo aperto no coração de ver que a sua criança está criando asas, de ver que a sua criança tem suas próprias opiniões, porque é um laço de amor muito forte. Mesmo que a gente não tenha um mesmo sangue, mas se você conviver por muito tempo com uma criança, você cria um laço de sentimento muito forte. Mas é importante permitir que a criança passe por essa fase de amadurecimento e de crescimento.